Semana 4 do PET 2, nós vamos estudar a literatura, um pouquinho do gênero textual mito. Tá? O que é um mito? O mito não é uma pessoa que bomba na internet ou uma pessoa popular, né? Como a gente vê hoje. Mito, não sei o que e tal. Não. O mito é um gênero textual, uma narrativa, né? Um gênero textual narrativo que vai contar uma história repleta de coisas extraordinárias, né? Os mitos, eles surgiram na antiguidade, e é daí que vem o nome mitologia, certo? Então a gente tem muito todos os povos, né, todas as culturas, ela tem seus mitos. E a gente conhece bastante aqui a mitologia grega, né, a grega e a romana. Na verdade, os romanos depois copiam a mitologia grega, né, eles adaptam para a realidade deles, mudam só os nomes e mantêm as histórias, né, com raras exceções, assim, são coisas diferentes, mas então assim, o mito ele é um gênero textual que vai falar da questão, né, da parte histórica e cultural daqueles povos, então no caso dos gregos, romanos, tem os mitos persas também, tem os mitos nórdicos, né, tem, enfim, os mitos germânicos, árabes, enfim, todos os povos têm seus mitos, né? E os mitos, eles servem para explicar uma realidade, né, que não tem explicação, certo? E por conta disso, eles estão muito ligados à religião, tá? Então, a questão das divindades religiosas. Então, o mito, às vezes, ele pode ser uma coisa fictícia, né? Ele é uma ficção, mas a partir daquela ficção é possível explicar uma realidade. E às vezes tem fundamento, sabe? A história em si não é verdadeira, mas ela tem um sentido que é verdadeiro, né? Os mitos gregos, eles mostram algumas coisas assim, eles têm algum ensinamento moral, né? Eles têm algumas coisas que a gente aproveita, né? Agora, é claro, os mitos, pelo menos esse que a gente vai estudar aqui, né, que é um mito grego, ele está muito relacionado à questão da religião grega, né? Os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Por exemplo, Zeus, Atenas, Atena, né? Atena, Poseidon, né? E os gregos, eles acreditavam que para cada coisa da natureza você tinha um deus específico. Então, por exemplo, Zeus era o deus do trovão, né? Então, quando estava chovendo muito, relampejando e tal, aí era Zeus que estava furioso, coisa desse tipo. Então, assim, a gente percebe que existe um certo primitivismo, né? Porque todas as religiões antigas, muito antigas, assim, elas têm uma certa cultuação, né? Há um certo culto a coisas da natureza. Então tem um pouco disso também. Só que os gregos, eles eram muito inteligentes, né? A gente sabe que a Grécia é o berço da filosofia e tal. Então, assim, eles não pararam aí, né? Eles começaram a investigar as coisas, a pensar e tal, e chegaram a algumas conclusões, mas mesmo assim eles não abandonaram, né? Pelo menos os mais antigos mesmo, não abandonaram essa crença politeísta, certo? Então a gente vai ter uma série de mitos que vão surgir então para explicar algumas realidades. E no fim das contas, né, se a gente encarar não como religião, mas como literatura, é algo extremamente bonito, né? Assim, é algo rico, é algo que são histórias muito interessantes. São histórias bem assim, como é que eu vou dizer, bem assim instigantes, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco do mito, então, né? Então, assim, o mito tem o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. Então, por exemplo, o que explica, por exemplo, veja bem, na mentalidade antiga, né? O que explica, por exemplo, que os mares eles ficam agitados, né? Tem tempestade no mar. Então, assim, antes de ter o surgimento da ciência, né, da meteorologia,
ou dessas ciências que estudam as mudanças climáticas e a forma como a natureza funciona, né? Eles atribuíam isso a divindades. Então, para eles, quando o mar estava agitado, era porque Poseidon estava fazendo alguma coisa no mar. Então, assim, são mitos, né? São coisas que são lendas, são coisas que fazem parte da imaginação popular. Então, tem muito de imaginação também, certo? Mas serve para explicar uma realidade. Aí, por quê? Porque sempre tinha aqueles que eram mais imaginativos, mas tinha aqueles que eram mais inteligentes também, que começavam a partir desses mitos, dessa crença, começava a pensar a realidade, começava a pensar a natureza, e aí tirava algumas conclusões interessantes, né? Embora a crença não era fundada, né? Não era uma coisa assim que não dá para ter muito crédito. Mas enfim, aí vocês leiam depois aqui as características sobre os mitos, tá? A questão da Grécia Antiga, como já falamos, aqui o politeísmo, né? A crença em vários deuses. Aí aqui a gente tem algumas características dos mitos, né? É importante ressaltar essas características. Então, escrevem a origem dos deuses das coisas, certo? São narrativas que possuem uma lógica rígida e se utilizam de símbolos de fácil reconhecimento e compreensão. Exatamente, por exemplo, Poseidon é o deus do mar. Aí a gente já tem algumas coisas ali que caracterizam ele como o deus do mar, certo? Ele tem um tridente, né? E esse tridente você vê um cara barbudo com tridente na mão, aquilo você já sabe, é um símbolo, né? Ele já é o símbolo do Poseidon, deus do mar, certo? Então, não há um limite definido entre o que é natural e o que é sobrenatural, exatamente. Deuses e homens se misturam, né? E os deuses, muitas vezes, eles são mais parecidos com os homens do que os próprios homens, né? Porque eles têm paixões, eles se brigam entre si, um vinga do outro, e eles brigam com os humanos. Então, assim, na verdade, a gente vê que são divindades, moralmente falando, né, em termos de caráter, muito pouco divinos, né? Agora, eles têm poderes sobrenaturais, né, porque eles controlam a natureza, enfim, eles fazem mágicas, eles fazem coisas sobrenaturais. Então, existe esses limites aí que não são muito definidos e misturam, né? Divindade e humanidade se misturam o tempo todo. Então, o que os mitos vão abordar principalmente? Né? O surgimento do universo, né? Por exemplo, a Via Láctea, né? Tem uma história, um mito para a Via Láctea, né? Mais ou menos assim, Hércules estava sendo amamentado, né, pela sua mãe, eu não lembro o nome, não sei se era. O fato é que ele era uma criança muito forte, né, Hércules. Ele é um semideus, né, uma mistura de Deus com os seres humanos, vai pra vocês verem. Os humanos se relacionavam com os deuses e tinham filhos com eles, né? Coisa absurda. Então, o que acontece? Hércules, ele estava amamentando, aí como ele era uma criança muito forte, né, e tinha uma força sobrenatural, sobrecomum, ele, lá pelas tantas, ele, sei lá, mexeu assim, se estressou ali na hora que estava amamentando e o leite esparramou, assim, né? Ele se debateu, assim, o leite esparramou e esparramou pelo universo inteiro, né? E aí criou-se a Via Láctea, né? Porque a Via Láctea, né, se a gente traduzir, é do latim esse nome, significa o caminho do leite, né? Via Láctea. Então a Via Láctea teria surgido a partir dessa, digamos assim, esse mau comportamento ali de Hércules enquanto estava amamentando. Você vê que é uma coisa absurda, né? Mas é uma explicação, né? Explica uma realidade, né? Claro que não tem fundamento, mas o nascimento é utilizado como um dos grandes símbolos presentes dos mitos por ser algo do cotidiano e simples de ser compreendido. Realmente tem essa questão da simplicidade, né? Para dar uma explicação simples, às vezes, para uma realidade complexa. Os mitos gregos que relatavam a origem das coisas podem ser divididos em duas categorias. Aí a gente vai ter aqui os nomes estranhos, né? Que é a teogonia, que quer dizer narrativa sobre o nascimento dos deuses, né, e seu poder. Tem a cosmogonia, que é a narrativa sobre o nascimento do universo, né? Cosmo quer dizer universo em grego, e os elementos da natureza.
E aí a gente vai ter vários mitos, né? Por exemplo, o mito de Cronos, né? Que é a questão do tempo e o nascimento dos deuses. É interessante esse negócio que é o nascimento dos deuses, né? Porque se a gente for estudar na teologia, né? Pelo menos na teologia ocidental cristã, né? Que é a que é mais difundida aqui entre nós, não existe nascimento de Deus, assim, criação de Deus, né? Ou seja, Deus, quem que criou Deus? Como é que Deus surgiu? Não surgiu, na verdade. Ele sempre foi Deus, né? Ou seja, Deus não surge. Quem surge é as coisas, né? Porque Deus é o criador de tudo. Então a gente já percebe que aqui na mitologia grega, que é uma outra religião, né? A religião politeísta, essa ideia de nascimento de deuses é interessante, né? Porque não tem só um deus, tem vários deuses. Aí esses deuses fazem surgir outros deuses. E, na verdade, assim, é uma ideia humana dos deuses, né? Porque os deuses, por exemplo, Zeus é casado com Hera, parece que gera não sei quem, e depois é casado com outro, inclusive há adultério, né? Um deus que é casado com uma deusa vai lá, depois tem relacionamento com uma outra deusa e gera um outro ser divino e que é não sei de que jeito, né? Enfim, é uma bagunça, né? Por isso que eu digo, são seres divinos muito pouco divinos, né? Já que eles se comportam como seres humanos nessa questão moral. Mas enfim, a gente tem o mito de Pandora, que a gente vai ver aqui agora, né? O mito de Orfeu também, que é interessante, a questão da morte, né? Eros e Psique, né? Sobre amor e união com sua alma, né? Interessante que Psique, né? Da onde originou a palavra psicologia, né? Tem a ver com alma, né? Então, assim, a questão da alma, da vontade, etc. Bem interessante isso. O mito de Narciso, né? Que é muito conhecido. Narciso, aquele que olhou, se apaixonou por si mesmo ao ver o seu rosto, né? Refletido na água, né? E ele era muito belo, então ele se apaixona por si mesmo, fica totalmente envaidecido com seu próprio rosto e quer, né, sei lá, beijar o próprio rosto, coisa assim, e acaba se afogando, né, dentro da água. Ou seja, é um mito que explica muito bem como que a vaidade pode destruir um ser humano, né? Ou seja, a vaidade, quem fica preso à sua própria vaidade, torna-se uma pessoa egoísta, né? E isso acaba se autodestruindo, né? Porque o egoísmo ele é também uma espécie de autodestruição, certo? Ninguém é autossuficiente, né? Ninguém pode viver só na sua vaidade. Então é bem interessante. Então aqui tem o mito de Pandora. Leiam com atenção esse mito, tá? Aqui vai contar como que surgiu os homens e os animais, né? E a diferença entre homens e animais. E aí Prometeu e Epimeteu é interessante, né? Porque Prometeu, e daí vem a palavra promessa, né? Que significa aquele que vê antes, né? Ou seja, então ele vê antes de acontecer, né? Então ele meio que prevê o futuro, né? Note que a palavra promessa está ligada a essa questão de futuro, né? Prometer é fazer alguma coisa, cumprir, fazer alguma coisa no futuro, né? E o Epimeteu é o contrário. Epimeteu é aquele que vê depois, né? Só depois que acontece que ele vê. Então é interessante esses dois. Então, enfim. E aqui tem algumas semelhanças, né, com a narrativa bíblica. Por exemplo, o Epimeteu, ele criou os animais e o Prometeu criou o homem, né? E criou o homem a partir da argila, né? Na Bíblia fala que Deus criou o homem a partir do barro, né? Então veja bem, tem uma semelhança aí. E aí fala assim que o ser humano foi criado por último, aí precisava de alguma coisa especial, né? Ele Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Aí o que Prometeu fez para fazer com que o homem ficasse especial? Foi lá e roubou o fogo, né? É uma maneira de explicar também o surgimento do fogo, né? Porque vocês sabem que na história da humanidade, quando o homem descobriu o fogo, isso mudou muito a vida do ser humano, né? Porque até então o homem ele comia as coisas cruas, ele era muito primitivo mesmo,
Mas a partir do fogo, aí a coisa mudou muito, porque aí ele passou a cozinhar os alimentos, ele passou à noite, ele podia, através do fogo, se orientar, né, uma luz. Então, assim, o fogo ele tem uma importância enorme na descoberta na história da humanidade. Então, eles vão tentar explicar aqui, né, através de um mito, a questão do fogo, né? Então, o fogo dos deuses, né? Ou seja, o fogo essa ideia de, aí que tá, né? A questão da divindade para os gregos. O fogo para os gregos era uma coisa assim muito importante, que seria então algo próprio dos deuses, certo? Então, assim, o ser humano manipular o fogo, isso foi uma coisa que eles receberam dos deuses, né? Só que recebeu de que forma? Não foi dado por Zeus. Não, foi o Prometeu que foi lá e roubou o fogo e deu para os homens, né? E isso irritou profundamente Zeus, porque foi uma grave desobediência, né? Ou seja, Prometeu não pediu, não nada, ele foi lá e roubou, né? Roubou, é um crime, é um delito, né? Roubar as coisas. Então, é claro, então Zeus ele vai punir Prometeu, né? E aí a pena de Prometeu é uma pena terrível, né? Porque ele foi acorrentado numa montanha, né? E a sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado, né? Vocês podem achar essas imagens na internet. E aí é interessante porque o fígado é uma... Não sei se vocês já estudaram isso em ciências, mas o fígado ele é um órgão do corpo humano que se regenera, né? Ele tem um certo poder de regeneração, né? O tecido do fígado é um tecido diferente. Então tem essa ideia também do fígado como algo que se regenera. E no caso do mito de Prometeu, a ave comeria o seu fígado, mas o fígado se regeneraria e a ave voltaria a comer, e isso seria um ciclo infinito, né? Onde Prometeu ficaria sofrendo ali para sempre essa pena, porque o fígado dele nunca seria destruído, porque regeneraria, mas aí a ave voltava, comia de novo, e olha que sofrimento terrível, né? E aí depois aqui vai falar do surgimento da Pandora, né? Aquela que tem todos os dons. Então, assim, interessante porque Pandora é uma mulher, né? Que é criada. Aí eu não sei dizer para vocês se ela é uma humana, seria uma humana? Parece que sim, né? Uma mulher não é uma deusa. Mas só que ela é criada a partir de todos os atributos dos deuses, os melhores atributos, né? Por exemplo, ela fizesse uma mulher parecida com as deusas. Então, assim, ela era uma mulher, mas que tinha muito de divina, né? Então, ela seria... né, Atena deu o sopro da vida, Afrodite deu beleza, Apolo, né, deu uma voz suave, Hermes deu persuasão, né? Hermes é o deus da persuasão das mensagens, né? E Hermes também, na verdade, vai treinar ela para ser mentirosa, né? Aqui já vem essas coisas dos deuses que eu falo para vocês, que não é muito divino, né? Deus agora vai ensinar a pessoa a mentir, a pessoa a persuadir, a pessoa a ser mal criada e tal, não faz muito sentido, né? Mas enfim, aí Pandora, na verdade, então é uma espécie de deusa, né? Uma mulher com características de deusa, porque ela é muito bela, ela tem grandes atributos, só que ela foi treinada, digamos assim, foi instruída para ser uma pessoa dissimulada, né? Então ela é ao mesmo tempo uma mulher muito bela, sensual, né? Existe muito isso também na mitologia grega, a questão da sensualidade, sabe? Tanto que eles têm também, eles acreditam também nas ninfas, né? As ninfas seriam justamente isso, mulheres sensuais que seduziam os homens, né? Tem toda essa questão também. E então Pandora vai se tornar essa mulher muito, muito interessante, né? Muito bonita e tal, sensual, inteligente, né? Persuasiva, mas ao mesmo tempo dissimulada, né? E mentirosa. Então isso faz com que ela seja uma mulher muito perigosa, principalmente para os homens, né? Que se encantam com a beleza das mulheres, né? E aí o Epimeteu vai cair igual um patinho, né? Na armadilha de
na armadilha de Zeus, né, digamos assim, a armadilha que ele arruma para ele, né, porque manda Pandora levar para ele uma caixa. E é interessante que Prometeu, né, que é aquele que consegue ver o futuro, alertou seu irmão, né, que, olha, cuidado, você não vai aceitar nada aí dos Zeus, não, porque ele quer se vingar de nós, ele não gosta da gente e tal, né, eu fui lá, roubei o fogo, então ele não tá com... Ele tá querendo nos punir, já tá me punindo aqui e vai querer te punir também, você é meu irmão e tal. Fica esperto aí. Mas Epimeteu, ele aí mostra muito bem essa fraqueza, né? Fraqueza do sexo masculino que se encantou pela beleza de Pandora, acreditou nela e ela o enganou, né? E na verdade a Pandora, ela não é que ela enganou, mas ela... Quer dizer, enganou porque ela não cumpriu a promessa, né? Porque ela prometeu, disse para ela que ele que jamais abrisse, né? Caso contrário, os espíritos do mal receberiam. Aliás, prometeu não deixar que ela abrisse a caixa ou que ele abrisse, porque ali tinha coisa muito estranha ali, porque os Zeus não queria. Os Zeus queria se vingar mesmo, né? Deles. E aí Pandora, né, que também tinha uma grande curiosidade, né, de saber o que tinha. Veja bem, ela mesma, ou seja, o Zeus sabia que ela era uma pessoa curiosa também, né? Então ele já manda ela e ela mesma acaba abrindo. Não é o Epimeteu que abre a caixa, é ela mesma, né, que não aguenta, abre a caixa, né? Daqui talvez venha essa explicação de que as mulheres são curiosas, né? Dizem que as mulheres são mais curiosas que os homens, não sei, né? O fato é que ela abre a caixa e nessa caixa então tem todo tipo de maldade, né? Então o próprio mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, ou seja, então esse mito é a explicação de como que surgiu os males na humanidade, né? Seria uma explicação para o surgimento dos males na humanidade. E é interessante porque aí saiu tudo da caixa, mas aí quando ela resolve, assim, aí ela vê que está saindo aquele tanto de coisa ruim, ela tenta fechar a caixa rapidamente, não dá tempo, só fica uma coisa lá dentro, né? Aqui eles vão chamar de espírito, mas seria a esperança, né? Por isso que a esperança é a última que morre, né? Por isso que apesar de toda a maldade a gente tem ainda esperança num mundo melhor, a gente tem esperança de que o futuro será melhor e tal, né? Então é interessante esse mito. Então veja bem, é uma forma, né, alegórica, fictícia, dramática para explicar uma realidade que existe no mundo, né? Que é essa questão dos males e da esperança, etc. Aí, pessoal, leiam com muita atenção, o mito, aliás, é muito interessante. E aí depois vocês vão responder as perguntas, né? Então, assim, eu não vou explicar, porque é questão de interpretação de texto mesmo, é só ler com atenção, tá? Por exemplo, alguma história parecida com essa, né? De Zeus querer castigar o Prometeu lá por ter roubado o fogo. Então, pensa um pouquinho, vocês vão ver que tem muitas histórias, né? Que tem sempre, assim, alguém que faz alguma coisa errada e depois é punido por aquilo, né? Ou histórias de vingança, né? Também. A questão da mulher, né? Uma imagem positiva ou negativa, né? Eu diria que tem os dois pontos, né? Mas veja bem, vocês vão ter que justificar isso com uma resposta do texto. Então volta lá naquela parte que fala da criação, né, de Pandora, para vocês chegarem a essa conclusão, para acharem um trecho lá para colocar aqui. Mas primeiro responda aqui primeiro, tá? Depois coloca o trecho do texto para comprovar a sua resposta. Como você imagina a aparência de cada um desses males libertados por Pandora? Então aqui seria assim a aparência, né? Então como é que sai da caixa, né? Que toda fome, como é que seria a aparência deles, tá? Quem quiser desenhar também, falar um pouquinho de desenhar, quem fizer no caderno, né? Porque lá no formulário não vai dar para fazer isso. E se fosse Pandora quem contasse essa história, como ela contaria a sua versão? Então a gente vê aqui que nessa história Pandora ela é tida como uma mulher que acaba fazendo o mal, né? Porque ela abre a caixa. Se ela não tivesse abrido a caixa, não teria surgido esse tanto de males no mundo. Mas, então, veja bem, isso, digamos assim, que é uma forma de contar a história e colocar a culpa nela, né?
Mas e se ela fosse contar a história, provavelmente ela não faria dessa forma. Ela diria que ela ela não é a vilã da história, né? Mas ela seria alguém que seria melhor do que parece aqui, né? Ela não seria culpada por isso. Então, como é que poderia ser essa história se fosse contado por ela? E o que levou Pandora a abrir a caixa, né? Então aqui é uma coisinha só, né? Principalmente, mas por que ela abriu a caixa? Quais foram as consequências da abertura da caixa por Pandora? Né? Então ela abre a caixa e acontece uma coisa, né? Acabamos de falar, também bem fácil. Os mitos percorrem tempos e espaços. Aqui é o seguinte, aqui para a gente tentar analisar, aí vocês podem pesquisar também outros mitos, tá? Outras histórias da mitologia, e aí vocês vão ver se tem algum personagem da mitologia que se parece com algum herói, né? Por exemplo, os heróis da Marvel, da DC Comics, né? Ou de alguma série, anime que vocês assistem hoje. Se tem algum deus mitológico, né? Ou ser mitológico que lembra esses heróis, esses personagens. Aí você vai dizer qual e vai dizer por quê, né? Quais atributos, quais características são semelhantes. Aqui também para marcar verdadeiro ou falso. No formulário eu peço para marcar só verdadeiro, tá? Então leia com atenção, porque às vezes é um detalhinho que faz com que a informação não seja verdadeira, tá bom? A questão número 9 se Pandora não tivesse aberto a caixa, como você acha que seria o mundo atual, né? Então, presta atenção, né? Então, abriu a caixa e aconteceu alguma coisa. Se não tivesse aberto a caixa, não teria acontecido, como é que ficaria o mundo? Né? Bem tranquilo também para pensar um pouquinho. E por último, dentre os males, né, que saíram da caixa lá, que Pandora abriu, qual você devolveria para dentro da caixa? Né, se fosse possível, então, devolver um dos males, qual que você devolveria? Presta atenção nos males, então, que saíram lá, né? Qual seria o pior, né? Qual seria o pior? Olha aqui, né? E muitos outros espíritos maléficos, mas veja bem. Engraçado que já começa com o mal, né? Aí vocês vão dizer para mim qual vocês escolheriam e por quê, tá? Importante justificar. Então é isso. Bastante questão, mas é bem fácil, né? As questões não são difíceis não, né? Mas tem que ler o mito com muita atenção, voltar, rever, né, os trechos. É bem interessante essa atividade.